pessoal de casa, seja bem-vinda a mais uma aula de arte. Preparados para hoje? Tem muito tempo que nós não nos vemos, hein? Bom, para quem está aí me vendo pela primeira vez, vou me apresentar novamente, eu sou a professora Angélica e vou conduzir a aula de arte com vocês, ok? Qual o nosso tema de hoje? Arte contemporânea, a arte pós-moderna, né? E alguns movimentos artísticos deste período. Vocês se lembram que na última aula eu cheguei a citar para vocês alguns movimentos modernistas, que foram os ismos da arte, impressionismo, surrealismo, dadaísmo. Eu citei alguns nomes dentro deste período do modernismo. Então, nós vamos ter uma sequência dessa história, né? Do moderno, nós vamos passar para uma era que vai ser conhecida como pós-modernismo. Ele vai surgir logo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acaba ali em 1945. Então, entre 1950 até 60, nós vamos ter ali uma grande também evolução no campo das artes. Se o que já havia acontecido foi uma grande ruptura com o passado, agora nós vamos romper com o que estava acontecendo com o moderno, beleza? Vamos ver aqui. A arte moderna, vocês se lembram que ela surgiu em decorrência da Revolução Industrial, né? A Segunda Revolução. E agora, na década de 50, nós vamos entrar na terceira revolução, a chamada técnico-científica. Surge uma revolução muito voltada para a tecnologia. É aqui que vai começar a surgir a robótica. É nesse período que começa a surgir a internet. Então, o meio de comunicação, ele vai ser acelerado. E aí, o que acontece? Lembra que no moderno, as pessoas já estavam ficando desempregadas por causa da utilização das máquinas, da produção em escala, né? Já havia aquela desigualdade social. Aqui, isso vai se acentuar. Por quê? Vão começar a surgir os robôs para fazer montagens. Então, aquela série, aquela linha de produção, ela vai ser substituída por braços mecânicos, né? E isso vai gerar, aqui na arte, um movimento muito grande. Enquanto os modernistas, a arte moderna, ela vai ganhando uma complexidade, vai ficando difícil de entender, vai surgir para nós aí um movimento chamado pop art, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, da sequência de Marilyn Monroe, ela é um ícone desse movimento artístico. O que acontece? Andy Warhol, que é o artista precursor desse estilo pop art, ele vai trabalhar com a cultura de massa. O que é cultura de massa? Coisas do nosso dia a dia, né? Então, como estava tudo muito acelerado e o capitalismo em alta, o negócio era ganhar dinheiro. O negócio era o consumo. E como que a gente conseguia esse consumo? Ele fazia uma crítica a isso. Coca-Cola, por exemplo, né? É uma marca muito conhecida. Então, ele vai trabalhar com o rótulo da Coca-Cola. E ele sempre faz essa reprodução em série, que é para representar o movimento seriado das indústrias, né? Aquela produção em larga escala. Então, vocês podem observar, por exemplo, que da Marilyn Monroe é a mesma figura do rosto em todos os quadros. Ele vai fazer uma brincadeira apenas com as cores. Então, a Marilyn Monroe, ela é uma figura muito famosa na época. Então, qualquer coisa que viesse com a figura dela ia cair no mercado, com certeza. Então, a arte, essa pop, ela bombou, né? Trabalhando justamente com esses materiais que eram vinculados na mídia, que a gente via na TV, as propagandas, certo? E nós vamos ter também um outro artista que ele vai trabalhar com a questão de cartazes. Ele pega o cartaz, ele vai se inspirar em cartaz. Por exemplo, esse que eu coloquei aqui para vocês é um cartaz de hotel, fazendo propaganda de um hotel. Tem uma moça jogando uma bola e tal. O que ele faz? Ele faz uma pintura, ele faz uma releitura do cartaz, usando linhas mais simples, menos cores possíveis. Vocês podem observar, por exemplo,
que o preto do maiô é o mesmo preto que está no cabelo, o vermelho que está na bola é o mesmo vermelho que está no batom da moça, né? E aí ele vai usar o branco que está ali embaixo representando a água, é o mesmo do que faz o brilho do cabelo dela, e um amarelo para dar aquele tchan, né? Para dar aquela brilhada na imagem. E ele utiliza, ele se apropria de algo que é visto por todo mundo, que é uma propaganda de hotel, e cria novas pinturas. Outra coisa que esse artista fazia demais era se espelhar em história em quadrinhos, os HQs. Ele faz pinturas estilo HQ. Então, ele aumenta... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele pega uma imagem de quadrinhos, ele aumenta aquela imagem, e aí, quando a gente aumenta muito uma imagem no computador, ela não fica cheia de pontinhos? Ela não perde a resolução? Então, ele usa essa técnica, que é muito semelhante à técnica do pontilhismo, lá do período moderno, tá? Bom, então essa mudança, ela vai gerar também para a gente novos movimentos artísticos. Eu coloquei alguns para vocês aqui, como a pop art, a arte conceitual, arte digital, fotografia, instalação, performance, arte urbana, body art, arte povera, entre outras. Não vamos falar sobre todas elas, apenas as que eu coloquei aqui para vocês em negrito, tá? A pop, eu acabei de explicar para vocês que ela vai ser baseada na cultura de massa, né? Vai ser uma arte muito voltada para o consumo. E aí nós vamos partir para a arte conceitual. O que acontece nessa arte conceitual? Ela já está presente desde o finalzinho da arte moderna. Lembra do Duchamp? Daqui a pouquinho a gente vai lembrar da obra do Duchamp. Então, essa arte conceitual, ela vem com tudo para o contemporâneo. Ela começa lá atrás, ela ganha um espaço no pós-moderno e ela vai ser muito evidenciada na arte contemporânea. Eu coloquei uma imagem aqui. Olha, gente, sou eu, de vestidinho de sacos de lixo. Foi um projeto que foi desenvolvido na escola onde eu trabalho, interdisciplinar com a matéria de história, com um professor muito bacana chamado Raimundo. Esse professor, ele propôs uma ideia que eu achei genial, né? Ele propôs na escola um desfile onde as peças de roupas deveriam ser construídas com materiais recicláveis. Vamos lembrar que a reciclagem nesse período pós-moderno e contemporâneo, ele vai ser muito utilizado e apreciado pelos artistas. Por que eu coloquei essa imagem aqui? A proposta do trabalho, nós tínhamos dois objetivos. Primeiro, representar a moda antiga, tá? Segundo, como nós podemos reutilizar o material? Será que um dia será possível a utilização de materiais descartáveis na confecção de uma roupa? Eu não duvido, não. Com certeza já devem existir peças, a gente sabe que nós temos o couro ecológico, né? Já há um processo aí para fazer essa construção de reciclagem, né? Nesse caso, reciclagem mesmo, não é o reutilização. Aqui nós fizemos uma reutilização. Mas o que acontece no mundo da moda? Eu quis colocar a moda como exemplo, que eu acho que é mais fácil para vocês compreenderem a questão do conceito. Quando esse trabalho foi proposto por esse professor, os alunos questionavam: quem é que vai usar roupa de saco de lixo? Quem é que vai usar roupa feita de papel, de copinhos? Ninguém usa isso. Ninguém usa. A proposta é o conceito. O que nós queríamos trazer? Que é a necessidade de futuramente existir com mais eficiência essa questão do reaproveitamento do lixo, né? Para preservar a natureza, enfim. Então, quando um artista, um designer da moda, por exemplo, faz aquelas roupas exageradas que as mulheres na passarela andam, que ele fala, gente, ninguém usa isso, ele quer dizer que vocês precisam utilizar, por exemplo, determinado material para fazer uma roupa da moda, ou ele vai evidenciar as cores que vai ser a tendência. Então, vai colocar, por exemplo, um vestido muito azul pavão, né? Ele vai fazer essa evidência. Então, esse trabalho está propondo essa ideia de reutilizar os materiais que são lixo, que são considerados lixos. Isso é conceito.
ok? Ninguém anda na rua com esse tipo de roupa, mas ela está nos desfiles de moda. É uma moda conceitual. Ele vai ditar a questão do uso das cores, a questão do material que está presente para confeccionar essas roupas. Então, eu faço uma pergunta. Tem jeito de vender arte conceitual? Pensem. Tem um artista aqui, ele faz um trabalho interessante, é o Joseph. Ele coloca 1 e 3 cadeiras, que chama essa instalação. Nós chamamos de instalação a arte que ela é exposta em algum lugar e que a pessoa, o espectador, pode interagir com essa obra na grande maioria das vezes. Então, olha o que ele fez. Ele expôs uma cadeira de madeira física, né, uma cadeira, e ele fotografou a cadeira. Então, aqui, nós já temos 2 linguagens artísticas, o produto e a fotografia. A fotografia é o da cadeira e nós temos a cadeira. E do outro lado, nós temos um quadro. O que está escrito nesse quadro? Ele é um verbete. Ali está escrito o que é uma cadeira, a descrição do que é e para que serve uma cadeira. Então, quando ele faz isso, ele mostra que isso foi uma instalação e a arte contemporânea, ela vai trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo. Então, você pode apreciar através da fotografia, através do produto, através da escrita, né, da leitura, da verbalização. Qual dos 3 você considera arte? Entende? Cada um tem um peso e ele une essas características em um único trabalho. E tudo isso veio a partir do dadaísmo, que é da arte moderna. Quando Marcel Duchamp ele se apropria de um mictório, né, assina esse mictório como, intitula, né, como a fonte, ele traz um conceito para a arte. Ele não quer dizer que o mictório é uma peça de arte. Ele traz um conceito por detrás. Tudo que está dentro de museu é obra de arte? Aqui meu mictório está lá dentro do museu. E aí? É considerado arte? Por que ele faz isso? Retomando a revolução técnico-científica. A arte começou a ser produzida em grande escala. Ela deixou de ser uma produção manual para ser uma produção industrializada. Então, se é uma produção industrializada, eu posso pegar algo pronto e dizer aqui, é um objeto de arte. É uma crítica a essa aceleração das indústrias e da arte, né? Sendo produzida aí como se fosse um objeto de massa, vamos dizer assim. Dentro dessas linguagens, vai aparecer para a gente também a arte povera. Eu gosto muito da arte povera, porque o conceito dela é muito enraizado. Olha essa obra de Pistoletto, Michelangelo Pistoletto. Chama Vênus dos Trapos. Ah, professor, que coisa mais esquisita isso. É esquisito mesmo. Mas olha o conceito. Quando a gente entende o conceito, as coisas ficam mais claras para nós. Aqui, nós já estamos na arte contemporânea. Saímos do pós-moderno, entrando já na contemporaneidade. A marca do contemporâneo vai ser a utilização de materiais do cotidiano, madeira, tecidos, coisas que nós vamos considerar de uso comum. Ele traz para a gente. Por que povera ou povera? Já vi as 2 pronúncias. Quer dizer uma arte pobre. Pobre no sentido de material que é conseguido em qualquer lugar, que qualquer pessoa tem acesso. Né? Não é para comprar uma tinta a óleo, não é para comprar uma tela. Você vai utilizar coisas ali do seu cotidiano, por isso, arte pobre, tá? O que Pistoletto faz? Qual é a reflexão que ele faz aqui? Veja bem, nós temos uma Vênus, a deusa do amor e da beleza, contrapondo a parte ruim do presente, que é representado pela pilha de roupas, né? Vamos entender que naquele momento há muitos desempregos, a desigualdade social aumenta demais. Então, essa roupa ali vai representar aquele momento atual, certo? Nós vamos ter a parte do mármore, que é trabalhado manualmente,
né, o trabalho manual versus um trabalho comum. Aposto que tem muita gente aí que tem uma arte dessa dentro do quarto, olha o tanto de roupa empilhada. Tem certeza disso, meu Deus. A diferença aqui é que o pistoleto, esses trapos que ele colocou aqui, acredita que são panos que ele usava para limpar pincel? Paninhos que ele limpava a casa, ele foi acumulando. Olha a reciclagem aí. Fez um reaproveitamento, né? E aí, o que acontece? Ele vai fazer esse contraponto entre passado e presente. Nós temos aqui o contemporâneo versus o clássico, tá? Op Art. A Op Art também vai ser um movimento artístico que vai envolver a questão da ótica. São desenhos geométricos que vão causar no espectador uma sensação de movimento, trabalhada apenas com figuras geométricas, normalmente na cor preta e branca, mas vai aparecer aí para vocês também colorido. Body Art. Vocês fazem Body Art? Tem gente aí com tatuagem? Piercings. Body Art. A Body Art. O corpo é o suporte para fazer arte. Eu coloquei aqui um rosto pintado, mas pode ser perfurações, podem ser outras questões, né? Que eu espero que vocês não façam muito assim disso. Perfura não, tá, gente? Isso dói. Faça só uma pintura e já tá ótimo. E o corpo é o suporte para a arte. Performance. Na performance, o artista é a obra de arte. Ele faz parte da obra de arte. Ele tem que estar presente para que a obra aconteça. Marina Abramovic, ela é uma performista, né? Ela fez N performance, ela é super famosa nessa área aí. E essa performance que ela faz, ela se chama A Artista Está Presente. Ela fica, gente, no Museu do MoMA, fazendo parte da exposição dela, que eram fotografias dos trabalhos dela. E em uma sala, a Marina está lá sentada a uma mesa e qualquer pessoa pode chegar e sentar à frente dela e apreciar a artista. É um trabalho visual. Tá? Eles ficam sentados o quanto tempo eles quiserem, olhando para ela e transmitindo mensagens apenas pelo olhar. Então, tem gente que chora, tem gente que sorri. E acredite se quiser, ela não levantava. Foram 3 meses, 3 meses. Abria o museu, ela estava sentada lá e ela só levantava quando o museu fechava. E quem quer conhecer mais sobre arte contemporânea, tem aqui bem pertinho da gente um museu chamado Inhotim, que fica em Brumadinho. Gente, esse museu é um espetáculo, é um museu a céu aberto, tá? São mais de 450 obras contemporâneas, são 18 galerias, tá? Com obras para vocês apreciarem. Tem uma parte verde maravilhosa, ele é riquíssimo nessa questão de, como é que fala? Das plantações, enfim. Tem muitas trilhas para vocês fazerem. É um museu gostoso de passear. Você pode fazer um piquenique, tá? E exercitar um pouquinho. E lá é um excelente lugar. Eu coloquei aqui os fusquinhas, gente, eu sou apaixonada com esses fusquinhas coloridos. Chama Troca-Troca. Eram 3 carros de amigos, e eles fizeram uma viagem e tal, e para comemorar essa amizade, eles resolveram trocar as peças do carro. Então, um passou, um Fusca era azul, o outro vermelho, o outro amarelo, e eles trocaram as partes. Né? E é uma exposição móvel, ela pode estar aqui, depois ela estará em outro lugar. Isso é a marca do contemporâneo. Eu espero que eu tenha colaborado para o conhecimento de vocês, tá bom? E a aula acabou. Eu vejo vocês em breve. Um grande beijo. Tchauzinho, pessoal.